Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Na videoaula anterior eu acabei finalizando a videoaula aqui, tá? Então nós vamos prosseguir. Eu estava comentando que a gente tem que criar uma tabela usuário, né? Então vamos aqui no nosso banco de dados e aí eu vou aqui, ó, criar, na aba criar, tabela. E aí eu vou clicar, foi criada aqui a tabela, eu vou clicar no modo exibição, aí ele vai pedir para salvar essa tabela. Então eu vou chamar ela de usuário, tá? E vou clicar em OK. Aqui em usuário, eu vou colocar o campo ID underline usuário, tá? Ele vai ser numeração automática. Depois eu vou colocar o campo usuário, ele vai ser texto curto, e vou colocar a senha, vai ser texto curto também. Aí vou clicar em salvar, tá? E OK. Aqui eu vou botar um usuário admin e uma senha 123, ou a gente pode botar admin, tá? OK. Depois a gente vai criar uma tela para a gente poder estar inserindo, né, esse usuários, tá? Então a gente vai fazer uma tela para a gente cadastrar esses usuários aqui também, tá? Só que agora eu cadastrei direto ali no banco, tá? Ok. Uma vez que agora a gente já tem a nossa tabela lá, a gente vai codificar então o nosso formulário aqui. Então eu vou clicar duas vezes, tá? Dar um duplo clique no botão. E aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se foi preenchido o text usuário e o text senha, tá? É uma validação. Então eu vou pegar ME, tá? O ME significa que é a mesma coisa que o form login. Então eu poderia acessar o meu text pelo nome, né? Text underline usuário. Essa é uma forma. A outra forma, eu colocar o form underline login, e aí eu já tenho um autocomplete, puxar aqui o text que está aparecendo aqui, tá? Ou a abreviação do formulário, que é ME, e aí eu uso o text, né, que eu quero. Então, vou puxar aqui text usuário, ponto text, se ele for igual a vazio, né, se for igual a vazio, o text usuário, ou o text senha, or text senha for igual também a vazio, ou seja, qualquer um dos dois forem vazio, a gente pode passar uma mensagem, tá? Então, eu passo aqui um MS Gbox, tá? Informando que usuário e senha devem ser preenchidos, tá? Então, coloca aqui preenchidos, aí coloca aspas duplas, vírgula, a gente coloca aqui um VB critical, que vai aparecer uma imagem, vírgula, e aqui para não aparecer o title aqui, para não aparecer a mensagem, ó, eu vou deixar assim só para você ver a diferença, tá? Se eu deixasse assim, ó, e aí eu vou tentar logar, ó, vai aparecer aqui a imagem, usuário e senha deve ser preenchido, e aqui aparece Microsoft Excel, que é o title da mensagem, né, o título da mensagem. Então aqui a gente coloca vírgula e aí eu vou colocar aqui doc head, tá? Beleza. Agora se a gente fizer, depois disso aqui, a gente passa um exit sub para parar totalmente o código para ele não prosseguir, tá? Então se eu fizer aqui, aí vai aparecer aqui doc head, tá? Muito bem. Uma vez que foi preenchidos os campos, aí agora a gente vai fazer o quê? Uma conexão com o nosso banco. Então eu vou chamar essa rotina que está aqui dentro, que é o subconectar. E aí, para chamar subconectar, a gente faz um call e o nome da rotina, que é conectar. Agora a gente vai fazer uma pesquisa no banco de dados para fazer uma verificação se existe o uso. A gente vai passar o usuário e a senha e vai retornar para nós verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, é que esse usuário, né, já existe, né? Então, ou está errado. Caso contrário, seja falso, ele encontrou esse usuário lá no banco de dados. Então a gente vai fazer assim, ó, set, vou usar aquela variável que a gente criou lá, que é o tabela, vai ser igual, tá? Vou colocar aqui igual a conexão ponto execute, e aí a gente vai fazer abro parênteses e coloco o nosso SQL aqui. Então, select asterisco, que representa todos os campos do banco de dados. Se eu quisesse, eu poderia fazer assim, ó, usuário, vírgula, senha, tá?
Quando é poucos campos dá para fazer assim, quando é todos os campos você coloca um coringa, que, né, que a gente chama, que é asterisco, que aí seria representado todos os campos. Aí não precisa estar digitando todos os campos, né? Se for, por exemplo, um formulário muito grande, com muitos campos, aí você faz dessa maneira. E aí a gente faz from, a origem, qual é a tabela, usuário, certo? E aí a gente coloca uma cláusula aqui, que é where, onde, que eu vou procurar pelo campo que está na tabela usuário, vai ser igual. E aí, para mim pegar o campo, né, o meu text que está no formulário, eu coloco aspas simples, aspas duplas, e comercial, e aí eu uso aqui o text, que é o primeiro aqui, que é o text usuário, tá? A sua propriedade.text, e comercial, aspas duplas, aspas simples. E aí a gente tem o segundo campo, que é a senha. Então a gente coloca end, e aí pega o campo que está no banco de dados, que nesse caso é a senha, vai ser igual, aspas simples, aspas duplas, e aí a gente coloca aqui me.text, senha.text, e comercial, aspas duplas, aspas simples, e aí fechamos aspas duplas aqui. Opa, faltou aqui, tá faltando. Ah, claro, como eu abri parênteses aqui, eu tenho que fechar um parênteses aqui antes de fechar o aspas duplas. Ah, ainda tá dando erro ali, então vai ser por fora. Deixa eu só colocar aqui, clicar aqui, fora, beleza? Pronto. Agora a gente vai pegar o retorno. Então, para pegar o retorno, a gente faz assim: se tabela ponto euf, tá? End tabela.bof, então else and if. E aí depois a gente já fecha a tabela aqui, tabela.close, tá? Para fechar a tabela. Aqui ele vai retornar falso, verdadeiro ou falso. Se ele retornar verdadeiro, a gente vai passar uma mensagem aqui dizendo que o usuário ou senha incorretos, né? Estão incorretos, tá? E aí a gente pode colocar um VB critical aqui também e doc hit, tá? Ok, dessa maneira. E aí a gente já pega e passa um exit sub, que é para parar o código. Caso contrário, aí a gente vai, quando a gente tiver, a gente vai ter um formulário que a gente vai ser o menu, né? Então eu já vou aqui inserir use form. Vamos renomear esse form aqui para form underline menu, tá? Só vou deixar ele assim, depois a gente vai colocar aqui o menu para acessar as demais telas. Então aqui dentro do login, se tiver tudo certo, tá? Form menu ponto show, tá? É isso que vai fazer. Bom, uma outra coisa aqui em login é aqui em senha. Se a gente colocar a senha aqui, por exemplo, ó, o usuário ele é admin, ok? Só que a senha está aparecendo aqui, tá? E aqui tem que esconder, teria que aparecer, por exemplo, asterisco, asterisco, conforme a gente for digitando a senha. Para isso a gente seleciona aqui e vem em propriedades e tem essa propriedade chamada password share. E aí você coloca aqui, por exemplo, o caractere especial que você quer que apareça ali. Normalmente é asterisco, tá? Então agora, quando a gente for para rodar o formulário aqui, você vem aqui ó, em executar ou pressiona F5, tá? E aí agora, conforme eu for digitando aqui, vai ficar assim, tá? Se eu colocar admin, admin, clicar aqui, tá? Ele está dando conectado e ele abriu o nosso form aqui, que é o nosso formzinho menu, tá? Se eu colocar errado, vou colocar outra coisa aqui, ele vai dizer usuário senhas incorretas, tá? Vamos tirar lá do nosso BD essa mensagem que eu para não estar aparecendo toda hora conectado, tá? Vou salvar aqui. Beleza, então o nosso menu o nosso login aqui já está funcionando, já está conectando com o banco de dados. A gente pode vir aqui, ó, nesse botão, clicar aqui em Designer, modo Designer, clicar duas vezes nele e chamar o meu form login, login.show, tá? Que é aí que vai acontecer. Vou salvar aqui a planilha sempre, salvando. Aí clica aqui fora, quando clicar aqui, vai chamar a telinha, a gente coloca admin e clica em logar. Só que ele logou e ele teria que desaparecer essa tela aqui de login, né? Fechar ela. Então a gente faz o seguinte: quando a gente, antes de
chamar o menu, a gente faz um load me para fechar a tela e em seguida abre o login. Tá? Então vamos testar aqui, admin, admin. Cliquei, ele fecha a tela de login e deixa apenas a tela de menu aberta aqui. Tá? E aí que depois a gente vai ter que colocar os botões para acessar as demais telas. Tá? Então a gente já fez uma parte da codificação que é o nosso login. Na próxima videoaula, nós vamos fazer a parte da tela que vai cadastrar esse login. E aí a gente já vai aprender a fazer um CRUD, que é cadastrar, pesquisar e atualizar informações. Claro, teria também a parte de excluir, mas eu não vou fazer uma exclusão no login, tá? Ok, no usuário, né, que vai usar o login. Então, até a próxima videoaula.